Irmãos, abram as suas Bíblias, lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 23. Diz assim: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia, Senhor, na tua casa, Pai. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, e faça-se presente no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quem vê essa palavra, né? Nossa, eu faço tudo isso por causa do Evangelho. Você fala assim, meu Deus, que loucura, quem é esse? Eu quero ser igual a ele. Né? A gente fala assim, nossa, tudo isso. Quando você lê mais para trás, você vai entender. Né? Aqui, a gente está falando sobre Paulo. Mas, quem vê essa palavra, logo pensa, uau, nossa, que palavra. Mas existem algumas coisas que nós precisamos pontuar antes de pensarmos assim. Né? Paulo, nesse caso, apóstolo Paulo, né? Ele vem de uma vida de transformação. Eu acredito que não exista outra pessoa que caiba mais nessa pregação, nesse título da pregação, do que Paulo. Porque ele realmente viveu uma coisa de louco. Gente, Paulo era aquele que perseguia a igreja. Paulo era aquele que virou as coisas de um jeito muito ruim. Né? Só que Paulo, ele nem sempre teve esse amor, como ele declara aqui, que fazia tudo pela igreja. Ele não teve, nem sempre foi esse amor todo pela igreja. Paulo, ele foi perseguidor dos cristãos. Porém, nós temos que lembrar também que de perseguidor ele virou um apóstolo de Jesus. Amém? Então, Paulo, ele tinha absoluta convicção que Jesus, ele não era o Messias, né? Como alguns sabem, ele era aquele descrédulo, né? Tipo, incrédulo, descrédulo, tudo os credos que existem na vida era Paulo. Ele detestava crente. Eu acredito que todo mundo conheceu alguém assim, que detestava crente. Meu Deus, não podia sentir o cheiro de crente, já estava assim, olhando no ódio. Falando, ai, te odeio. Mentalmente falando, nossa, não vou nem ficar perto desse crente, né? Mas Paulo, ele tinha a convicção que Jesus não era o Messias, e ele achava que todos os crentes, todos os evangélicos, todos os cristãos, aqueles que se convertiam ao evangelho de Jesus, eles tinham que ser mortos. Tipo, tinha que ser preso, tinha que ser açoitado, tinha que se lascar, né? Digamos assim. Ele fez muitas coisas ruins, e ele achava que todos tinham que ser punidos, assim como foi com Estevão, né? Ele pregava sobre Jesus e ele pregava o arrependimento. Porém, lá em Atos 7, 58 e 59 diz assim: arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixavam seus mantos aos pés do jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Paulo viu que Estevão estava sendo apedrejado, né? Estava lá, sendo apedrejado, machucado, e simplesmente ficou olhando, né? Ele foi aquele cara que ficou olhando uma pessoa sendo praticamente morta, né? E não fez absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele aprovou aquela situação. E eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, né? Quem aqui nessa noite já apedrejou alguém? Eu sou a primeira a levantar a mão, porque eu já apedrejei alguém, né? Às vezes não foram com pedras, né, gente? Pelo amor de Deus, eu acho que ninguém pegou uma pedra e jogou na cabeça do outro. Mas, de repente, eu sei que dá vontade, às vezes, sabe? De apedrejar o irmão ali, mas misericórdia, Senhor. Mas não, gente, e assim, eu acho que todo mundo passou por essa fase de ser um Paulo, sabe? De ser um Saulo, né? E ele concordou com isso, apedrejou, e isso levou Estevão à morte, né? E aí, por diversas vezes, a gente é aquele que concorda, que fica falando mal do outro, ou mesmo que pega ali no pé e, tipo, às vezes a pessoa não tem nada.
mas você gosta de cutucar, sabe? Nós somos um Paulo na vida de alguém. Eu quero que você reflita sobre isso essa noite. Não seja esse Paulo na vida de alguém. Até porque, como vocês vão ver futuramente, Paulo ele teve uma transformação, ele viveu uma transformação, né? Então, por diversas vezes, aquele que concordou, que aprovou e talvez até mesmo aquele que jogou a pedra, nós somos aquele que concordou com a situação, viu e não falou nada. Aquele que ficou assim, eu vou concordar porque eu não estou nem sabendo o que está acontecendo, mas eu estou junto, sabe? Aquele Maria vai com as outras. E a gente, às vezes, também taca pedras. E é difícil ouvir isso, mas é realidade. A gente, às vezes, é Paulo, sim. Então, vamos lá. Depois disso, depois que ele fez aquilo tudo, que Estevão morreu, que ele foi apedrejado, Paulo, ele vai até os sacerdotes e fala que ele quer perseguir as igrejas, pede cartas e faz um monte de coisa para ele conseguir matar mais gente, para ele conseguir perseguir os cristãos. E, ele fica frenético, digamos assim. Ele fica louco. É como se ele tivesse sanguíneo, assim, sabe? Ele queria muito matar aquelas pessoas, ele precisava matar aquelas pessoas. E ele passou a perseguir a igreja, acreditando as pessoas que acreditavam que Jesus era o Messias. Até que ele teve um encontro com Deus. Pois é, gente. Deixa eu beber uma água aqui. Gente, Paulo, ele teve um encontro com Deus. E ali nasceu uma nova criatura. Caíram as escamas dos olhos dele. E ele passou a reconhecer Jesus como Messias. Está lá em Atos 9, do 17 ao 20. Diz assim: Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. 18. E imediatamente algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, ele foi batizado. Versículo 19. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. A partir daquele dia, Paulo, que era o perseguidor das igrejas, aquele que tinha pegado aquelas cartas para ir justamente nesses lugares buscar os cristãos e, prender eles. Imagina a cena, Paulo chegando na fúria, querendo matar todo mundo, falando, vou matar, na sede de matar. E depois ele tem um encontro com Deus e simplesmente fala, não, calma, espera, eu acho que eu não quero mais matar ninguém, não. Imagina a cena, que coisa louca. E eu acredito que isso se aplica nos dias de hoje e com a gente. Sabe como? Porque muitas vezes, né, nós queremos falar de Jesus e tudo. Nós temos um encontro com Deus. Nós estamos no mundo, em primeiro lugar. Vamos lá, por partes. Nós estamos no mundo, certo? Nós temos um encontro com Deus. Depois, a gente precisa falar desse Jesus para outras pessoas. E aqui fala que Paulo, ele foi nas sinagogas, onde ele iria, em vez dele perseguir, ele foi falar de Jesus. E aí eu fico pensando, imagina a credibilidade de Paulo nesse tempo. Cara, acho que as pessoas acho que olhavam para ele assim e falavam, ou ele entrou aqui para ser um espião, das duas umas, ou ele está louco de vez, pirou na batatinha, o negócio subiu para o cérebro e ficou ruim mesmo. Ou, não sei, das duas uma aí, né? E a gente também não é diferente, gente. Quando a gente conheceu a Jesus, quando a gente foi transformado, porque nós não fomos apenas não conhecemos Jesus. Aqui a gente conhecia Jesus antes somente de ouvir falar dos milagres, de ouvir falar das coisas que ele fazia na vida das outras pessoas. Hoje nós conhecemos o Jesus que faz nas nossas vidas. O Jesus que está aqui presente, falando com vocês nessa noite. Nós vivemos a transformação. Então, qual é a sua dificuldade de falar de Jesus?
Meu Deus, eu não entendo. Às vezes você precisa falar... Eu não me lembro bem agora quem falou que pegou um Uber e começou a falar de Jesus para o Uber. A pastora Sara, isso. Gente, eu não perco a oportunidade. Eu adoro falar. Então, quando a pessoa começa a falar comigo, eu já começo a falar... então, Jesus tem um plano na sua vida, viu? Ai, meu Deus, estou desviada. Olha só como que é as coisas. Ou seja, nós somos pessoas que tivemos um encontro com Jesus, nós fomos transformados e nós fomos batizados no Espírito Santo. Ou seja, onde há o Espírito Santo, há liberdade. Então, para de ficar com medo de falar de Jesus para as pessoas. Para de se esconder, de dizer que você não é o crente que estava aqui pulando. Não faz as coisas aqui dentro e lá fora seja outra coisa. Até porque Paulo, ele precisou ficar um tempo junto com os discípulos para ele entender como que era a dinâmica, como que Jesus falava. E ele aprendeu rápido e ele saiu. Ele não queria nem saber se tinha gente perseguindo ele, se ele ia ser tipo, dado como louco, como mentiroso. Ele não estava nem aí. Aqui, mais para o fundo, mais para trás, né, digamos assim, no versículo 9... Mas lá para o versículo 19, 20, Paulo fala que ele se tornou judeu para ganhar os judeus. Paulo fala que ele se tornou fora da lei, mas dentro da lei de Cristo, para ganhar aqueles que estavam fora da lei. Ele foi para os que estavam dentro da lei para ganhar aqueles que estavam dentro da lei. Ou seja, ele simplesmente começou a se infiltrar naquelas coisas, e ele foi ganhando pessoas para Jesus. Paulo, aquele que estava querendo matar as pessoas. Ele foi transformado e ele começou a ganhar as pessoas para Jesus imediatamente. Ele não pensou duas vezes. Ele podia ter sido morto no outro dia, que ele começou a anunciar sobre as boas novas. Ele podia ter sido. Mas não, ele falou, não estou nem aí, eu vou. Porque eu tive um encontro com Deus. E quantas vezes nós temos encontros, não é um encontro. Porque Paulo teve um encontro, bastou um encontro com Deus. Quantos encontros você tem que ter com Deus para começar a entender que Ele quer usar você como boca? Quantos encontros você tem que ter com Deus para falar de Jesus para as pessoas, para falar de Jesus para os seus vizinhos, para falar de Jesus na escola, para levar um violão, para começar a tocar, ou mesmo levar um violão para outra pessoa tocar e você começar a ministrar as pessoas. Não é difícil, gente. É que às vezes nós queremos a comodidade de estar aqui. É muito bom a gente sentar e ouvir uma palavra. É muito bom. Mas é muito bom também quando você vê uma pessoa no meio da rua se entregando a Jesus. As pessoas olham e falam, meu Deus, o que está acontecendo ali? Vocês já perceberam, né? Que quando tem alguma aglomeração, em algum momento o pessoal fala, ixi, espera aí, o que está acontecendo ali? Acho que é briga, acho que é não sei o quê. E começa a juntar um monte de gente. E aí a gente vai e fala assim, eu não preciso desse monte de gente. Eu preciso de uma pessoa só. Porque às vezes é uma pessoa só que precisa ser alcançada pela sua palavra. Pela palavra que está sendo lançada pela sua boca. Amém? E ali nasceu uma nova criatura, né? Paulo, ele praticamente renasceu das cinzas. Ele recebeu uma coroa, uma bela coroa, né? E ele renasceu de verdade. Eu acho que o exemplo maior, bela coroa, ao invés de cinzas. Aquele que foi perseguidor dos cristãos, naquele momento, virou o perseguido dos judeus. Né? Então, ainda tinha isso. A gente ainda tem essa tranquilidade de não ser perseguido por ninguém, viu? Então, agradeça a Deus. Paulo, ele levou a sua palavra, né, para muitas igrejas. Ele levou sua palavra para o mundo. Ele pregou em vários lugares, como a Galácia, Macedônia, a Cássia e a Ásia. Só que Paulo, ele tinha um sonho, né? Um sonho muito louco, por sinal, de pregar em Roma, que era da onde ele tinha saído, né? Aquele bolo todo, ele aprendeu tudo ali, e ele tinha o sonho de voltar para lá e falar de Jesus para aquelas pessoas. E lá ele foi preso, lógico, né, gente? Está sendo perseguido. E foi para onde? Para onde estavam esperando ele. Praticamente Paulo se entregou de bandeja ali, né? Mas ele foi
porque era a vontade de Deus que ele fosse, que ele falasse de Jesus, que ele mudasse a história e que o nome dele estivesse escrito nessa Bíblia, sabe? Porque nós não estamos engrandecendo ao apóstolo Paulo nessa noite. Nós estamos engrandecendo ao nome do Senhor, que foi levado por ele para aquelas pessoas. Amém? Então, Paulo, ele foi preso e condenado à morte, gente. Morte, porque aquelas pessoas que pregavam o evangelho naquela época eram condenadas à morte. A situação era essa, né? Ele só não foi crucificado, porque ele era romano, né? Ele era um cidadão romano, então ele não foi crucificado na cruz. A cruz, naquela época, era uma das piores mortes e a morte mais vergonhosa. Então, além disso, a gente lembra... Quando eu li isso, eu comecei a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Quanta vergonha que ele passou, quanta dor ele passou, e tudo por nós. Tudo para que nós estivéssemos aqui hoje e pudéssemos falar do amor de Jesus. Amém? Então, ele foi morto, né? E acabou ali, né? A gente pode... Paulo, ele escreveu muitas epístolas, muitos capítulos aqui da Bíblia. E você vai me perguntar agora. Então, mas o que tem a ver o texto de 1 Coríntios 23? O que tem a ver com essa palavra toda sobre Paulo? Paulo fala no versículo 23, faço tudo isso pelo Evangelho, para ser coparticipante dele. Amém? E essa noite, nós também estamos fazendo, eu faço tudo isso pelo Evangelho, eu faço por amor à obra, né? Nós estamos aqui por amor. Amém? Então, assim, como eu disse, o que tem a ver? Tudo tem a ver. Porque quando você ouve tudo isso que Paulo falou, tudo que ele fez, tudo quem ele foi, você fala assim, não é esse Paulo que está falando que faz tudo por Jesus. Impossível. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês, que é assim que Deus vê vocês nessa noite. As coisas novas passaram. Nós somos transformados, estamos transbordando o amor de Jesus. Nós somos cheios do Espírito Santo. Assim como Paulo, que passou por uma transformação, precisou ouvir, precisou ver e precisou acontecer com ele, nós também somos transformados. Ou seja, nada do que falarem de você tem que dar ouvido. Você não pode se importar com o que as pessoas falam. Não importa mais o que você fez, o que você falou. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você é batizado com o Espírito Santo, você se arrepende. O que você falar que sair da sua boca, ser coisas que o Espírito Santo está mandando você falar, você é uma nova criatura e vai se cumprir na vida das pessoas. Então, abre a sua boca. Amém? E assim, Deus vê a gente nessa noite. Um dia, só conhecíamos Ele de ouvir falar. Hoje nós somos chamados de filhos. Estávamos perdidos e Ele nos achou, nos limpou, nos deu vestes novas. E hoje basta a gente chamar Ele, né? Espírito Santo, vem aqui, senta aqui do meu lado, fala comigo. Manifesta o teu querer na minha vida, porque não basta Jesus, o Espírito Santo, Deus, querer manifestar o querer dele na nossa vida, se você não quiser. A realidade é essa, ou seja, peça para o Espírito Santo, manifesta em mim o teu querer, faz de mim uma nova criatura. Eu não quero ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo, o velho já não me serve mais. Chega de viver desse jeito. Seja transformado em nome de Jesus. Deus nos fez novas criaturas. Temos sobre as nossas cabeças belas coroas. E no nosso corpo já não há mais cinzas, irmãos. A palavra fala que o Senhor nos dá vestes novas, limpas. Ou seja, não há nada. Está tudo branquinho, está tudo limpo. Você não precisa se preocupar mais com isso. E essa noite, Jesus, Ele te chama para que você tenha um encontro com Ele, mas é um encontro definitivo. Não é um encontro toda hora, não é um encontro com Deus dos sábados.
sabe? É um encontro com Deus verdadeiro, é um encontro com Deus que vai te transformar de verdade. É um encontro com Deus que vai tirar a vergonha de você, que vai começar a pôr palavras na sua boca, que através da sua vida, outras vidas vão falar, por que que ele é assim? Eu também quero ser assim. E você vai falar, eu faço isso por amor, eu faço isso tudo pelo Evangelho. Amém? Então, nessa noite, seja cheio do Espírito Santo, seja transformado, seja curado e seja liberto. Lá em Gálatas, peraí, gente. Em Gálatas não está aqui, 2:20. Só um minutinho, gente. Oh, meu Deus do céu. Enfim, eu vou falar. É o seguinte. Lá em Gálatas 2:20 diz o seguinte. Paulo fala, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Amém. Então, nessa noite, irmãos, não viva para você, mas viva para a glória do Senhor Jesus na sua vida. Viva a transformação para que Deus viva, para a glória dele, para ele, tudo para ele. Respire por ele, fale por ele, cante para ele. Seja o amor dele e deixa que ele seja o seu amor. Amém? Deixa eu pegar minha cola aqui. Amém. Então, gente, lá em Isaías 61, no capítulo 1 ao versículo 3, no 61, no versículo 1 ao 3, diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o ano da vingança do nosso Deus, para consolar aqueles que estão tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. Amém? Você teve um encontro com Deus, você foi cheio do Espírito Santo, ou seja, você é curado, você é liberto, você é salvo, e nessa noite você é transformado. Amém? Bela coroa, ou seja, gente, usa essa coroa, usa a coroa que Deus colocou sobre a sua cabeça. Amém? Eu coloquei Viva a Transformação, coloquei 2 hashtags. Hashtag a primeira é viver para ti. Se não for para ti, não quero viver para mais ninguém. Seja entregue ao Senhor assim como Paulo foi. Viva para o Senhor. A segunda hashtag é uma bela coroa. O Senhor tem uma bela coroa para vocês. Amém? E a terceira é transformados. Glória a Deus. Vamos sair daqui transformados nessa noite. Se coloque de pé.